Pressão sobre o Vaticano para revelar arquivos após alegações de encobrimento de OVNIs traz novas revelações bombásticas para o mundo. UFO phenomenon. A pressão sobre o Vaticano está crescendo para esclarecer se ele estava ciente de um OVNI sendo recuperado da Itália na década de 1930, em meio a uma série de alegações sobre o conhecimento do governo dos Estados Unidos e o manejo de contato com a vida extraterrestre. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever aqui, ativar as notificações, deixar seu joinha agora já para começar assim, porque o vídeo de hoje é aquele que envolve tudo que a gente gosta, ufologia, conspirações dentro do governo, o Vaticano novamente escondendo mais e mais coisas do povo e o povo ainda pagando o dízimo. Hoje, claro, vamos tocar na ferida de novo. David Grush abriu essa brecha para todos nós podermos falar mais sobre ufologia e indagar muito mais do que antes, porque agora temos ex-oficiais, militares, temos cientistas, físicos, todo tipo de pessoa com credencial para falar disso com a maior naturalidade, e as perguntas chegam, as perguntas vêm, elas fluem mais do que as autoridades gostariam. Lembrando, né, que se você quer comprar camisetas de ufologia, moletons, bonés, está vestido com a onda Alien, aqui embaixo tem a nossa loja.verdademundial.com.br, tem muito material legal, bacana lá para vocês. E se você quer apoiar este canal, não esqueça, aqui embaixo tem o link na descrição desse vídeo para você apoiar com R$2 por mês, pessoal. Você faz a diferença, faz com que a gente continue trabalhando aqui neste canal aberto para todos. Seguindo as alegações feitas por David Grush, um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que trabalhou anteriormente no Escritório Nacional de Reconhecimento de OVNIs, em uma entrevista em junho de que o fenômeno aéreo não identificado foi recuperado de Magenta, uma cidade perto de Milão, em 1933, antes de se tornar uma possessão dos Estados Unidos com a ajuda do Estado Papal. O denunciante estava entre as 3 pessoas que testemunharam recentemente ao Comitê de Supervisão da Câmara sobre as alegações. Ele repetiu sua afirmação anterior do que o governo federal estava ciente da atividade não humana desde a década de 30. O Departamento de Defesa e a NASA enfatizaram publicamente que não tem evidência da vida alienígena ou de um programa governamental para fazer engenharia reversa de materiais alienígenas. A NASA não sabe. NASA, querida, você foi criada por quê? Porque logo depois da Segunda Guerra pegaram os cientistas alemães, trouxeram para os Estados Unidos para criar uma agência para estudar o espaço. Interessante demais. A sonda alienígena foi lançada depois que Grush renunciou ao cargo em abril, dizendo à New Nation que o governo havia recuperado vários veículos técnicos de origem não humana, alguns dos quais continham os pilotos sem vida. Na mesma entrevista, ele afirmou que, sob o ditador fascista Benito Mussolini, o governo italiano recuperou sim OVNIs e o transferiu para uma base aérea segura pelo restante de seu regime, que terminou com a ocupação aliada da Itália. Lembrando que de um lado tinha o Mussolini, do outro lado tinha Hitler, nos Estados Unidos tinha os Estados Unidos. Não preciso falar mais nada que essa ligação interessante entre os poderes, a própria Rússia, enfim, todo mundo tinha essa corrida na época de tentar entender de onde vinham os tais Foo Fighters. Lembram aquelas bolinhas de luz que perseguiam os aviões na Segunda Guerra Mundial? Pois bem, eu acho que desde a Primeira Guerra Mundial já havia os relatos e ficou essa transição entre a Primeira e a Segunda Guerra para descobrir o que eram estas luzes. Grush alegou que o Papa Pio XII havia transmitido o conhecimento de OVNI para os Estados Unidos, que acabou pegando deles. Quando perguntado explicitamente se ele estava dizendo que a Igreja Católica sabia sobre a existência da vida alienígena, Grush respondeu: certamente. News Nation informou que estava tentando fazer com que o Vaticano comentasse a publicação sobre o assunto por uma semana, mas ainda não havia recebido nenhuma resposta.
Um dos jornalistas que entrevistou Grush antes da audiência do Congresso disse à rede de notícias que outras fontes não identificadas haviam confirmado a história para ele e sugeriu que o silêncio do Vaticano pode ser um sinal de verdade da afirmação. A gente já conhece o Vaticano, sabe como eles trabalham, a gente sabe que o silêncio do Vaticano diz muito mais se eles tentassem inventar alguma mentira. Sim, é uma situação muito difícil para o Vaticano, porque o Sr. Grush está dizendo a verdade e me disseram que ele está. É uma coisa difícil para o Vaticano admitir sem a concordância dos Estados Unidos. O próprio repórter comenta que o Vaticano tem um serviço de inteligência muito eficiente há muito mais tempo, colabora com o serviço de inteligência como a CIA, fornecendo informações úteis, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, do que qualquer outro país. A possibilidade de vida alienígena coloca uma questão teológica complexa para a Igreja Católica, que sustenta que os humanos foram criados como criaturas inteligentes por Deus e têm uma conexão especial com Ele, por meio de Jesus Cristo. Mas isso não significa necessariamente que o mesmo não pode ser dito sobre outra forma de vida semelhante. Aquilo que eu já falei várias vezes, a gente tem várias indagações sobre os livros da Bíblia, sobre os contatos com esses anjos, sobre o próprio Jesus Cristo, e isso é um papo para outra hora, vocês sabem disso, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando a minha tese sobre a vida de Jesus e, enfim, todos os livros da Bíblia. Mas enfim, é outra história. Mas a gente sabe que se o Vaticano falar sobre extraterrestres, muitas perguntas virão sobre aqueles que desceram dos céus e, enfim, estrela de Belém, crucificação, ressurreição, anjos, curas milagrosas, enfim, vocês já sabem onde isso vai dar. Em 2008, o padre jesuíta José Funes, então diretor do Observatório do Vaticano, disse a um jornal romano que não havia conflito entre a fé e a possibilidade de irmãos extraterrestres. Ele disse: assim como há a multiplicidade de criaturas na Terra, pode haver sim outros seres, mesmo inteligentes, criados por Deus. Isso não está a contraste com a nossa fé, porque não podemos colocar limites à liberdade criativa de Deus. 390 anos atrás, foi o Vaticano que julgou Galileu como herege por argumentar que a Terra não estava no centro do universo. E em quase 400 anos, devo dizer que o Vaticano realmente mostrou uma abertura bastante honrosa pela ciência, comentou o diretor do Observatório do Vaticano. O diretor do observatório também disse que conversou com alguém que teve acesso aos arquivos do Vaticano, que, segundo eles, ficavam amplamente abaixo do solo, com 53 milhas de prateleiras, e sugeriu que documentos que fornecem evidências para as reivindicações de Grush podem ser encontrados lá, por alguns poucos selecionados com permissão para digitar. Após a audiência do dia 26 de julho, não se descobriu nenhuma informação verificável para substanciar as alegações de quaisquer programas relativos à posse de engenharia reversa de qualquer material extraterrestre que tenha existido no passado ou existem atualmente em posse dos seres humanos. Claro, eu sou da opinião, se eles colocam a mão nesse material, eles não vão sair por aí falando para os 4 cantos do mundo. Com certeza tem algo mais aí e isso vai ficar a 7 chaves até que puder ficar. E claro, né, eu vou querer o seu comentário sobre isso. Agora é o Vaticano que está na jogada e eu acho que vocês têm que comentar aqui embaixo para quem acha que o Vaticano tem realmente essas chaves para o desacobertamento completo da ufologia. Coloque aqui embaixo, pois na minha opinião eles têm faz tempo. Eu digo que já no mínimo uns 2000 anos. Deixe aqui nos comentários, comente à vontade, compartilhe à vontade. Não deixe de seguir esse canal aqui, se possível ser um membro do canal, isso nos ajuda muito. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!